pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma aula da preparação para o Enem. Essa aula é a aula 18, onde a gente vai ver cilindro, cone e esfera, tá bom? Então, é uma parte aí final de geometria espacial, tá? Então, vamos lá. Bom, nessa parte de geometria, a gente vai começar com a parte de cilindro, tá? O cilindro, ele é um pouco parecido até com um prisma. Por quê? Porque ele tem bases paralelas e as bases são iguais. Então, você vai ter aqui, ó, bases paralelas, tá? Só que, qual é a diferença básica? A base dele vai ser um círculo, tá bom? Então, sempre vai ser um círculo? Sempre vai ser um círculo. Como que a gente vai calcular a área da base? Bom, essa base ela vai ter um raio R. Então, a área da base de qualquer cilindro é πr ao quadrado. Se a gente pegar esse cilindro e abrir, o que vai acontecer? Vai ficar aqui um retângulo na parte lateral. Essa parte lateral se torna isso. A área lateral dele vai ser, se a gente abrir, essa circunferência de baixo, ela se torna toda essa linha aqui. Então, isso aqui vai ser 2πr. E a altura dele, a gente chama de Hzão. Então, a área lateral de qualquer cilindro, tá? Esse cilindro reto que a gente chama, que fica de pezinho, é 2πrh. A área total. A área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Se quiser colocar junto, pode colocar. Vai ficar 2πr, r mais h. Então, agora a gente calcula todas as áreas. Essas são todas as áreas. Então, área da base, área lateral e área total. Para a gente calcular o volume, olha como parece o volume do prisma. A área da base vezes a altura. Posso colocar direto? πr ao quadrado vezes h? Pode colocar πr ao quadrado vezes h direto, tá bom? Beleza. Então, do cilindro, conceitualmente, é isso que a gente tem que saber. Isso vale para todos. Tem o cilindro especial, que ele é chamado de cilindro equilátero. O que acontece quando a gente tiver um cilindro equilátero? O cilindro equilátero é que a gente tem aqui a base, né? Tem aqui a altura. A altura dele vai ser igual ao diâmetro, ou seja, a altura é igual a 2r. Então, é como se a gente cortasse ele ao meio e formasse um quadrado, tá bom? Então, essa é o único cilindro que você vai ter assim especial, diferente, tá bom? Que é o cilindro equilátero, que a altura é 2 vezes o raio, beleza? Então, essa é a parte conceitual de cilindro. Agora, vamos ver cone. O cilindro, ele é muito parecido com o prisma. O cone, ele vai ser muito parecido com a pirâmide, tá? Então, todo mundo aí já viu um cone, tá? Seja aquele cone que tem do CET lá, de sinalização de trânsito, ou aquele chapeuzinho de bruxa, ou chapeuzinho de aniversário, tá? A base dele, então, a gente tem a base, é um círculo. Então, a área da base é πr ao quadrado. Aqui, a gente tem algumas coisas de diferente. Então, começa aqui com a altura, que cai bem no centro dele, e aqui a gente tem o raio. Essa parte lateral aqui, ó, eu vou chamar de Gzinho, tá? Tem o nome de geratriz. Então, para a gente obter a geratriz, a gente vai fazer um Pitágoras. G² igual a quadrado, igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, tá bom? E por que ela é importante? Para a gente calcular a área lateral.
Quando a gente abre esse cone, a geratriz fica aqui. Então, a área lateral vai ser πRG. Então, π vezes o raio vezes a geratriz, tá bom? Juntando essas duas áreas, a gente tem a área total. Então, o que a gente pode fazer? Como πr ao quadrado mais πRG, ou podemos fazer πr, r mais g. Beleza. Volume. O volume, então, do cone. Olha como é parecido com o volume do cilindro. Tem uma única diferença, que é 1/3 da área da base vezes a altura, ou 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Ah, eu posso usar direto 1/3 de πr ao quadrado vezes h? Pode usar direto, tá bom? Então, gente, essa é a parte conceitual do nosso cone, tá bom? Tá. Existe um cone também especial, que é o cone equilátero, tá? Então, se aparecer em algum exercício, vou até anotar aqui, ó, cone equilátero. O cone equilátero, a geratriz é igual ao diâmetro. O Gzinho é igual a 2R. Só pode usar isso se ele falar cone equilátero, tá bom? Então, agora sim, finalizamos a parte aí de cone, beleza? Então, vamos para a parte de esfera. Bom, gente, então agora a gente vai falar da esfera, tá bom? Então, a esfera é uma bolinha, como se fosse uma bola de futebol mesmo. Ela tem um centro e tem um raio aqui que eu vou chamar de Rzão. A área da esfera, a área total, porque ela não tem lateral, não tem base, é 4πRzão ao quadrado. Tá. E o volume da nossa esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tá? Decora essas formulinhas aí, tá bom? Mas o que a gente pode também fazer? A gente pode cortar a esfera numa certa distância do centro, como se fosse uma laranja, a tampinha da laranja. Esse corte vai formar um círculo aqui. O raio desse círculo eu vou chamar de Rzinho. Então, tem uma relação aqui, um Pitágoras. Rzão ao quadrado igual a Bzão ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Esse círculo aqui tem uma área, que é πRzinho ao quadrado. Então, dá para a gente obter agorinha, tá? Desse jeitinho, se precisar, a área do círculo aí quando é cortado. Beleza? Tem mais duas coisas na esfera, mas não costuma aparecer muito no Enem. O fuso e a cunha esférica. O fuso, ele tem a ver com o fuso horário, tá? Então, é como se fosse aquela casquinha do limão. Então, isso aqui é o fuso, tá? Então, o que acontece? Aquela casquinha do limão, né, o fuso, ele tem um certo ângulo, tá? Ele tem uma certa abertura. Se a gente olhasse, seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele tem um certo ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Isso aqui seria o fuso, tá? Então, esse fuso, ele tem uma certa área, tá? E como que a gente calcula a área do fuso? A área do fuso a gente pode fazer por regrinha de 3, tá bom? Como seria por regrinha de 3? A área total, né, que é 4πr ao quadrado para 360. A área do fuso para x, tá bom? Onde esse x é esse ângulo θ aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, θ em vez de x. Se a gente multiplicar em cruz, a área do fuso, a gente pode fazer θ vezes 4πr ao quadrado dividido por 360. Então, a gente pode usar
essa formulazinha. Então, se ele pedir a área do fuso, a gente vai fazer isso. Agora, o limão todo, né? Se a gente pegar aqui o limão todo, ele ocupa um certo volume, tá? Então, seria, vamos chamar aqui de θ também, toda essa parte aqui, ó, pintada. Ele ocupa o limão todo. E eu posso fazer uma regrinha de 3? Sim, tá? Mas aí é com volume. 4/3 de πr ao cubo para 360, o volume da cunha para o ângulo θ. Calculando direto o volume da cunha, a gente pode fazer θ vezes 4πr ao quadrado, r ao cubo, perdão, sobre 360 vezes 3. Então, a gente pode usar essa formulinha aí para calcular o volume da cunha esférica, tá bom? Tá. Então, temos que saber isso? Sim, temos que saber isso. Então, a gente viu cilindro, tá? A gente viu cone e a gente viu esfera, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Bom, gente, vamos para esse exemplo aqui. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produção de grãos, no formato de cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Então, vamos lá. Aqui, a gente tem primeiro um cilindro. O volume π vezes raio ao quadrado vezes altura. Como o π ele falou que é 3, então vai ficar 3 vezes 9 vezes 12, tá? Calculando esse volume, aí, né, 3 vezes 9 vezes 12, a gente vai ter 324 metros cúbicos. Vamos calcular aqui do cone. 1/3 de π, já vamos substituir por 3, o raio r ao quadrado vezes a altura. Esse 3 vai simplificar com esse 3. Então, vai dar 9 vezes 3, 27 metros cúbicos. Então, o volume total é 324 mais 27, que vai dar 351 metros cúbicos. E aí, a gente vai fazer 351 dividido por 20, tá? Esse cara aqui dá 1, sobra 15, abaixo 1, dá 7, aí dá 14, ou 140, perdão, vai sobrar 11. Então, a gente precisa de mais que 17 caminhões. Então, a gente precisa de 18 caminhões. Então, um exercício aí típico do Enem, tá bom? Que sempre aparece, beleza? Vamos ver aqui um exercício agora de esfera. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, ele fará um corte, de modo que o raio da secção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe deseja dispor da maior área possível
da região e que serão fixados os doces. Para atingir seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão a uma altura de centímetros igual a... Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Ele falou que o diâmetro mede 10 centímetros, então o raio da esfera mede 5. Ele falou que esse raiozinho tem que ser no mínimo 3. Então, a gente vai fazer aqui um Pitágoras para achar o x. Então, vai ficar x² mais 3² igual a 5². Então, x² mais 9 igual a 25, x² igual a 16. Então, o x vai dar 4. Não vou colocar o mais ou menos, porque a gente está falando de uma medida geométrica. Só que ele não quer o x, gente. Ele quer esse hzinho. O hzinho é o raio total menos esse x que eu achei. Então, vai dar 1, que é a alternativa C. Tá bom? Então, tá resolvido aí um exercício de esfera. Espero que vocês tenham entendido, gostado das resoluções da explicação. Não é nada muito difícil isso aí, beleza? Bom, continuem aí os estudos, tá? Estamos aí na contagem regressiva. Vai ter listinha também com gabarito. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.